Olá! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos nesse aulão e eu quero mostrar para vocês uma técnica inovadora que eu tenho certeza que muitos aqui que estão participando da aula nunca ouviram falar. Eu não sei se você sabe, mas o lóbulo, ele envelhece. Como a nossa pele envelhece e é algo na estética que você profissional pode se atentar e ter muito sucesso atuando com tratamento de lóbulo não cirúrgico, de lóbulo sem pontos. E eu quero ensinar você nessa noite como você pode aplicar uma técnica não invasiva utilizando essa canetinha aqui, que as minhas alunas utilizam para diversos tratamentos na área da estética, para que você tenha sucesso atuando com estética não invasiva, fazendo procedimentos que ninguém faz e que você pode se destacar aí como uma profissional especializada em técnicas não cirúrgicas diferentes e que você pode se destacar aí e ter alta procura por procedimentos. E nós vamos falar aí sobre o lóbulo sem pontos, usando o jato de plasma. O jato de plasma, ele é uma canetinha como essa daqui, ó, ou até mesmo essa daqui, o eletrocautério, que fazem tratamentos diversos. Esses tratamentos não usam pontos, nem agulhas, nem preenchedores, mas trazem aí resultados sensacionais. Você vai ter uma tecnologia que cicatriza muito rápido, regenera, devolve a confiança da sua cliente, faz aí a técnica sem cirurgia, sem pontos. A cicatrização ocorre de forma acelerada, tem resultados naturais no rejuvenescimento e no restabelecimento do excesso de abertura pelo excesso de flacidez. É rápida, é uma técnica eficiente e que eu tenho certeza que muitas de vocês aqui participando desse aulão nunca ouviram falar. Então, se você tem interesse em conhecer uma técnica que tem diversas possibilidades de utilização, já fica nesse vídeo, fica até o final, porque eu vou mostrar para vocês uma prática, vou mostrar como fica a pele, quais são os resultados e tudo que você precisa saber para sair do absolutamente zero na estética para utilizar canetinhas como essa de eletrocautério ou jato de plasma. Bora lá para o nosso aulão, já põe na sua melhor resolução, não perca nada. Bora lá para o que interessa. Eu quero mostrar para vocês a possibilidade de utilizar uma técnica que fará com que você fature muito alto na estética, atuando com rejuvenescimento, flacidez lobular. Tem muitas áreas aí com esse tipo de tratamento que você nunca ouviu falar e é um tratamento acessível para você da área da estética que você consegue acessar com facilidade. Eu não sei se você sabe, mas o lóbulo é uma área muito buscada por tratamento, até porque ele envelhece conforme vai utilizando os brincos pesados, como vocês estão vendo nessa foto, ele traz peso, ele traz aí uma flacidez intensificada na região do lóbulo. Tem dermatologistas, médicos ganhando muito dinheiro fazendo cirurgias plásticas nessa região do lóbulo, seja lá para restabelecer esse estiramento ou até mesmo para preencher, tirar esse murchamento, enrugamento dessa área. E você, sem ser médica, sem ser dermatologista, saiba que você pode atuar e ganhar essa fatia do mercado atuando com essa técnica que eu ensino às minhas alunas. Então, se você não me conhece, já marca aí. Eu sou Eliane Lima, instrutora da Belo Olhar Cursos. Nós temos o maior instituto de cursos online do Brasil, atuando nessa técnica que eu sou especialista, que é o jato de plasma. E eu quero mostrar para você como você pode faturar alto, restaurando lóbulo flácido, com excesso de abertura aí, utilizando apenas o equipamento que é autorizado para uso na estética, sem ter que dar pontos, sem ter que usar agulhas para preencher nada. Você vai ter resultados cirúrgicos sem ser médica, sem cirurgias plásticas. E é isso que eu quero ensinar você nessa noite. Então já anota tudo aí que vai ser muito importante para você. Quero mostrar para vocês como que as minhas alunas chegam a faturar pelo menos 10 mil reais utilizando essa técnica que eu ensino. Essa técnica que eu ensino, ela traz aí a vantagem de você, profissional da área da estética, atuar com diversos procedimentos estéticos sem ter que trocar o equipamento. Apenas uma canetinha e muito sucesso aí com a sua agenda lotada de clientes. E é possível. Eu saí do absoluto zero e eu tenho aí plena certeza que essa técnica dá resultado. Por isso que eu ensino ela para as minhas alunas, que já alcançaram aí mais de 50 mil alunas de sucesso, tendo atuação com essa mesma técnica que eu quero ensinar vocês, este mesmo tratamento.
É um tratamento acessível que você pode aprender em um método simples, descomplicado, e eu vou mostrar esse acesso para vocês como ele funciona, e eu tenho certeza que você vai mudar a sua vida na estética como eu mudei a minha, como as minhas alunas estão mudando a vida delas através desse tratamento, que é fácil, acessível, fácil de adquirir o aparelho e fácil de você ser reconhecida no mercado da estética utilizando este equipamento. Quero mostrar para vocês que ele faz diversos procedimentos estéticos. Como eu falei para vocês, o preenchimento da região de lóbulo da orelha está muito em alta em clínica de dermatologia. Eles usam ácido hialurônico e agulhas para fazer o preenchimento, para eliminar o murchamento e aquela aparência envelhecida, esticada do lóbulo. Você vai poder fazer o mesmo tratamento, só que com ferramentas diferentes. Você não vai precisar injetar ácido hialurônico, não vai usar agulhas e não vai fazer nada cirúrgico. Com recuperação rápida, com esse equipamento aqui você consegue ter excelentes resultados na aplicação da lobuloplastia não cirúrgica, que é nosso super aulão de hoje. Então fica ligadinho aí, você vai ver tudo a respeito disso. O resultado ele é real, ele é seguro, ele é 100 pontos e ele tem recuperação rápida e satisfação garantida. Esse aqui que vocês estão vendo na tela é um resultado meu de uma cliente. Ela tinha um excesso de estiramento por uso de brincos pesados. Ela é uma pele madura, de mais ou menos aí 65 anos, e ela veio procurar tratamento para rejuvenescer a região do lóbulo dela e diminuir essa abertura do brinco, que quando ela colocava o brinco, ele caía lá embaixo. Então, nós fizemos a restauração fazendo o turgimento dentro desse buraco aí do excesso de abertura do lóbulo e também consegui trabalhar toda a área de lóbulo, trazendo juventude, tirando esse aspecto craquelado, flacidez, né, dessa região e também as linhas e rugas. Então, fiquem aí que vocês vão ver resultados como este, com muito sucesso. E eu ensino as minhas alunas essa técnica incrível. Eu quero que você saiba como ela funciona também nessa noite. Aqui eu trago para vocês um estudo. Eu criei um método baseado num tratamento que já tem comprovação científica. Eu não sei se você sabe, mas a técnica do jato de plasma, que é utilizada a geração do plasma por esse equipamento elétrico, ela é muito conhecida na atuação da estética. Tem mais ou menos aí 10 a 12 anos que essa técnica ficou popular no Brasil. Quando eu comecei, a gente não tinha estudos que comprovassem aí a eficácia dos tratamentos. Hoje, nós já temos aí estudos comprovados nacionais que comprovam a eficácia dos tratamentos na retração de pele. Então, é uma técnica que você vai ter aí acesso, que já tem uma comprovação com pesquisas científicas que trazem aí o sucesso dessa atuação. Tanto que nós temos vários equipamentos sendo desenvolvidos no Brasil para a estética atuar com esse tratamento. Significa que a indústria, né, de aparelhos estéticos está investindo pesado nessa tecnologia, é porque ela realmente traz retorno para o profissional. Hoje nós já temos diversos aparelhos no mercado. Quando eu comecei, a gente não tinha estudos científicos nacionais, só de fora do Brasil, com equipamentos que são de fora do Brasil. Hoje você já encontra pesquisas feitas com equipamentos nacionais importados e traz aí a eficácia desse tratamento. Então saiba que é algo que veio para ficar e você, profissional da área da estética, pode atuar e ter muito sucesso com esse tratamento que eu ensino às minhas alunas. Qual que é o funcionamento, o acionamento do mecanismo de ação desse procedimento que eu ensino às minhas alunas, que faz, inclusive, a lobuloplastia 100 pontos, mas faz diversos tratamentos, aos quais eu vou mostrar para vocês aí os resultados. Você vai ter aí uma aplicação que gera plasma direto e plasma indireto. O plasma indireto, normalmente, ele é utilizado em clínicas médicas, em cirurgias plásticas, como o trabalho de harmonização corporal, quando a pessoa faz uma plástica, para ter aqueles gominhos, por exemplo, do abdômen, nós já temos aí a aplicação de plasma indireto utilizado pelos médicos. O plasma direto, ele é uma técnica que traz um tratamento possível com dispositivos da área da estética, ou seja, são dispositivos elétricos que geram plasma através de um arco aqui elétrico, em contato com o oxigênio do ar, ele gera plasma. O plasma já tem comprovação científica, ele tem inúmeros benefícios na atuação de rejuvenescimento de pele
E através da energia gerada, ele gera uma retração na pele e essa retração traz rejuvenescimento, que é o que nós vamos utilizar no mecanismo de ação para tratamento de lóbulo flácido, envelhecido, esse turgimento, esse trabalho de lifting na região de lóbulo é feito através do mecanismo de ação de retração dessas canetinhas. E, inclusive, o eletrocautério, mesmo não gerando plasma, que é o quarto estado da matéria, ele também faz esse tratamento de rejuvenescimento, tratamento de restauração do lóbulo também. Então, são duas tecnologias, uma gera plasma e a outra não gera. Uma é conhecida no mercado médico de dermatologia e a outra pode ser utilizada na estética, e é sobre essa técnica, é sobre esse tratamento que pode ser utilizado na estética, que é feito por equipamentos, né, gerados aí por corrente elétrica, que eu vou mostrar para vocês, que você, profissional da área, pode adquirir e ter resultados parecidos com os resultados da área médica, porém, você sendo da área da estética, pode utilizar com tranquilidade. Nós temos aí, para fazer o início dessa atuação, a compra e a aquisição de um equipamento. Então, é importante você saber que para você ingressar, mesmo sendo da área da estética, você vai ter um início aí. E para você iniciar nessa técnica, você precisa ter o equipamento, né? Que é chamado de jato de plasma ou até mesmo o equipamento de eletrocautério. A diferença entre os equipamentos é que eles geram o dano térmico, trabalham por ação, por retração, né? Dano térmico, porém, o gerador de plasma gera plasma, tem diferenças sutis na aplicação, principalmente na aplicação que nós dizemos aí de técnicas que vão favorecer aí o rejuvenescimento da pele, uniformização de pele. Então, tem inúmeros benefícios atrelados tanto ao jato de plasma quanto ao eletrocautério, com diferenças sutis entre as tecnologias. E a principal diferença é que um gera plasma e outro não. O que gera plasma, ele gera um rejuvenescimento aí com prazo de cicatrização mais seguro, mais rápido do que o eletrocautério, mas ambos são excelentes e você tem essas opções de mercado para que você faça a aquisição do equipamento. Os dois vão gerar dano térmico, os dois fazem uma aplicação de lesão superficial, trazendo retração e lifting e traz excelente resultado. E você pode escolher entre as várias tecnologias, várias marcas que nós temos no mercado. Então, nós utilizamos basicamente um equipamento para iniciar na técnica, nós usamos gel anestésico e nós usamos ativos dermocosméticos, que eu vou mostrar para vocês como utilizar aí no pós-técnica. Então, basicamente, esse é o kit que a gente utiliza. Se você já é da área da estética, saiba que você já tem todo o aparato para você atuar com a técnica do jato de plasma. Você vai precisar apenas do kit, que é o aparelho, os ativos que provavelmente você já tem alguma coisa que dê para usar aí, e o anestésico tópico, que é o mesmo utilizado em tatuagens, em micropigmentação de sobrancelhas. É uma técnica que ela não é invasiva. Ela vai utilizar aí equipamentos para fazer a ação dela. Então, o principal item que você precisa saber é sobre o equipamento. Saiba que no Brasil nós temos diversas opções que vão aí de R$100 a R$150 mil. Então, tem muitas opções, tanto nacionais quanto importadas. As opções importadas normalmente são canetinhas como essa daqui, com a qual eu também comecei, tive excelentes resultados com essa canetinha aqui. Por ela não ter Anvisa no Brasil, você vai encontrar essas canetinhas na faixa aí de preços de R$100, R$300. Mas são canetinhas que não geram plasma contínuo, elas geram plasma picotado, porém, elas atuam na mesma vertente do plasma. Mesmo sendo eletrocautério, mais parecida com eletrocautério, ela traz resultados a ponto de você não saber identificar se foi feito com importado ou uma canetinha nacional. Nós temos vários tipos de equipamentos nacionais sendo lançados no Brasil recentemente. Tem aí o Plasmax, que é uma caneta recente lançada no Brasil, que tem muita saída, é uma das nacionais que as minhas alunas mais utilizam. A média de valores dessa canetinha está saindo numa média de R$2.400. Tem o Plasmed da Ibramed, tem o Auris da HTM, tem Plasma Skin, né, que foi lançado recentemente da Bioset. Então saiba que quando a indústria nacional investe em tecnologias
do equipamento do jato de plasma, significa que tem alta procura e o mercado já busca aí fazer pesquisas de mercado para saber se essa técnica tem ou não retorno financeiro, porque senão eles não iriam lançar equipamentos novos se não tivesse um mercado promissor. E é isso que eu mostro para as minhas alunas, esse mercado promissor existe e você pode estar dentro dele, atuando com a estética. Então a diferença desses equipamentos é que eles têm Anvisa, tem aí uma ação de assistência técnica nacional que pode facilitar aí o seu dia a dia. Tem muitas alunas minhas que começam com equipamentos como este que estão na tela aqui, importados, canetinhas importadas, e tem alunas que começam com equipamentos nacionais. Nós temos tanto eletrocauterios nacionais quanto jato de plasma nacionais. A marca mais conhecida de eletrocautério nacional é o New Skin, que é um equipamento, um dos primeiros que foram lançados no Brasil para atender essa demanda do tratamento da estética. Depois dele vieram vários, e nós temos diferenças muito grandes aí em questão de preços, mas é importante que você saiba, independente do equipamento que você utilize, eles têm ação muito parecida, mecanismo de ação muito parecido. Então, acaba que sua destreza como profissional, com uma metodologia bem estratégica, você vai ter excelentes resultados, trazendo aí excelentes resultados, independente da marca de equipamento que você utilize. Eu ensino nos meus cursos mais extensos, mais avançados, todas as marcas, inclusive mostro para vocês a aplicação prática com diversos equipamentos nacionais importados, porque eu sempre mostro para os meus alunos que não depende da marca você ter o sucesso aí com essa atuação, depende da sua capacidade e treino profissional. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Então saiba que para começar você tem muitas opções de equipamentos. Eu tenho alunas minhas que começaram inclusive com canetinhas baratinhas como essa daqui, fizeram grandes resultados, encheram a agenda delas de clientes e depois passaram para o equipamento nacional, que é mais seguro até para você trabalhar com segurança por causa da Anvisa, né? Que nossa profissão exige que você trabalhe aí com equipamentos da Anvisa. Então, você pode iniciar aprendendo com essa daqui, tendo destreza, e logo você vai atender com essa daqui, ter excelentes resultados e estar dentro da nossa legislação. Então, saiba que aparelhos tem diversos. Tudo isso eu consigo ensinar melhor no curso mais profundo, né? Onde você vai ver um passo a passo dos equipamentos, as opções e tudo mais. Mas eu quero mostrar para vocês que nós temos aí diversas opções, lançamentos recentes, como o Auris da HTM, o New Skin, que tem gerador de plasma e eletrocautério no mesmo aplicador, e o LED também. Tem aí o Plasma Skin da Bioset. Então, saiba que esses são os maiores lançamentos recentes da atuação. Então, quando você observa esse movimento do mercado lançando equipamentos, saiba que é uma técnica promissora que pode trazer grandes resultados para você, profissional, utilizando ela no seu dia a dia. Nós temos aí também materiais básicos, né, de biossegurança que a gente já utiliza no seu dia a dia, higienização de pele, anestésico. Então, são coisas que eu preciso que você entenda que quando você é profissional, já temos aí uma ideia de que você sendo profissional, você já tem esse kit básico para atuar. Então, a única coisa que você vai investir de fato é no equipamento. E como tem várias opções de mercado, você não precisa se preocupar, porque todo o restante você já tem no seu dia a dia. Porque se você já é da estética como eu era, quando eu comecei com a técnica, eu já tinha todos os materiais possíveis para atuação. Então, fica algo mais para você ingressar aí fazendo algo a mais do que você já faz, e você vai perceber que muitas alunas que já eram da estética como eu, abandonaram todos os procedimentos e ficaram somente com jato de plasma, porque é uma técnica que você pode se tornar uma verdadeira especialista. Então, se você tem aí uma metodologia estratégica, você sabe aplicar a técnica com segurança, sabe o mecanismo de ação dela, sabe como utilizar em disfunções diversas da estética e sabe orientar o seu cliente no pós-imediato, você tem sucesso absoluto, livre de riscos. Porque eu recebo muitas pessoas aí no meu direct falando: aconteceu de eu utilizar essa técnica e manchar a minha pele. Você só vai ter risco com a técnica se você não tiver uma metodologia clara que te ensine a atuar de forma correta, porque a técnica é extremamente segura e ela pode trazer para você uma segurança absurda. O anestésico que a gente utiliza, por exemplo, ele não é injetável, ele é um anestésico seguro, não tem risco de ir para a corrente sanguínea, e como a gente faz uma aplicação que gera
uma lesãozinha, né, superficial, um machucadinho que vocês vão observar mais na prática, vocês vão observar que a gente precisa amenizar o desconforto da cliente. E para amenizar esse desconforto, nós utilizamos anestésico. Porém, o anestésico é o mesmo utilizado na micropigmentação de tatuagens e sobrancelhas, e é tópico, não tem risco de ir para a corrente sanguínea. Então, você utilizando a técnica correta, com adequações corretas, você vai ter excelentes resultados e várias opções para você utilizar aí de anestésico tópico que ameniza aí o desconforto na aplicação da técnica. Eu trouxe aqui algumas marcas para vocês observarem que dá para aplicar com marcas nacionais. Nós temos diversas marcas, inclusive com Anvisa no Brasil, Piaglis, a Enla. Nós temos aí a aplicação do anestésico eficácia, zero dor, tem Dermomax, tem vários anestésicos possíveis da utilização nacional com Anvisa, que você vai aplicar no local, deixar agir e depois você aplica a técnica. Então, inclusive, para minimizar o desconforto da técnica, é possível através da utilização de anestésicos tópicos. E você aprende tudo isso e eu quero mostrar para vocês um trechinho de como isso funciona na prática, na utilização da técnica, para melhorar o desconforto. E nós temos aí opções importadas, como essas daqui, TKTX, A-Creme, né, Geócia, Rambo, que são anestésicos que a gente utiliza em aplicação de tatuagem, tudo de uso tópico, tudo de forma segura. Então eu quero mostrar para vocês que inclusive o uso do anestésico é possível encontrar diversas opções para compra e ter aí uma aplicação segura através dessas opções de mercado, nacionais e importadas também, que é algo comum para a aplicação da técnica. Por que você utiliza o anestésico? Porque nós temos aí um desconforto básico na hora de aplicar a técnica. Ela gera um foguinho, esse foguinho atingindo a pele, faz a retração, inclusive do lóbulo, que eu vou mostrar para vocês. E através dessa retração, nós temos a ação benéfica do equipamento. Então, para melhorar o desconforto, né, dessa aplicação, a gente utiliza anestésico. Então, em síntese, basicamente é isso que você vai precisar utilizar no seu dia a dia. Como que o estiramento, ele ocorre, né, no lóbulo? Conforme as pessoas vão envelhecendo, como todo o resto do nosso corpo, o lóbulo envelhece. E esse envelhecimento vai sendo sentido nesse estiramento, né, nessa pitose que cai a orelha. Principalmente se a pessoa é adepta à utilização de brincos muito pesados. Vocês vão observar, ó, que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse lado aqui, ó, eu tenho aqui brincos e eu sempre, na minha juventude toda, gostei de brincos discretos, como essa perolinha aqui, como esse redondinho aqui. Então, o meu lóbulo, apesar de eu ter 42 anos, ele é muito firme e o buraquinho dele é pequeno. Porém, vocês vão observar que o lóbulo, ele envelhece como todo o nosso corpo envelhece. Então, a partir do momento que o seu rosto envelhece, o lóbulo também envelhece. E se você faz uma tração, né, durante anos, usando esses brincos mais pesados, esse estiramento, esse envelhecimento vai ser mais acelerado. Então, com o tempo, esse tecido vai ceder, vai perder a sustentação e elasticidade, porque é uma cartilagem também, e através dessa elasticidade perdida, você tem aí um acometimento no lóbulo. E eu não sei se vocês sabem, mas as mulheres se incomodam muito com isso. Então, se você oferece um tratamento inovador que ninguém conhece, que ninguém está oferecendo de forma não cirúrgica, saiba que é sucesso na certa, para você ter uma agenda lotada de clientes interessadas. Então, o uso de brincos pesados, ele vai fazendo com que a pele ceda, traumas repetitivos, né, de puxões acidentais, de crianças, toalhas, né, que vai rasgando aos poucos o furo já estabelecido ali. Quem faz uso de alargadores também, com o tempo vai fazendo esse sedimento da pele. O envelhecimento também pode ocorrer aí e é de forma gradual. Conforme a gente envelhece, a gente tem uma área que vai ceder, nessa área lobular também ocorre. Perfurações inadequadas. Tem muitas clientes que fecham furo da orelha porque a pessoa furou muito embaixo e aí fica aquele brinco pendurado. Elas vêm e fecham o buraco para fazer o buraco mais em cima, o furo mais em cima. Então, tudo isso ocorre. E predisposição de peles, tem pessoas que têm predisposição de peles mais flácidas e com isso esse sedimento pode ser precoce. Então, são coisas que acontecem, fazem a flacidez no lóbulo e fica esse estiramento e que incomoda muitas pessoas. Outra coisa que eu consigo trabalhar com essa mesma técnica que eu ensino às minhas alunas
é rejuvenescer essa lateral da região do lóbulo. Além de eu conseguir trabalhar a região do lóbulo de flacidez e textura de pele, eu consigo também trabalhar esse enrugamento aqui na lateral do lóbulo. Tudo isso é feito com a técnica do jato de plasma ou eletrocautério, que são essas canetinhas que eu mostrei para vocês, esses aparelhos que eu mostrei para vocês. Então, nós temos aí técnicas que vão fazer o rejuvenescimento lobular. Fora a técnica que eu ensino às minhas alunas, você só vai ter aí o preenchimento, né, dessa região, que é feito com agulha e ácido hialurônico reticulado, que eles vêm e vão fazer a harmonização, e o corte da região lobular. Sabia que muitas clientes têm medo de cortar a orelha, costurar e ter aquele efeito colateral da cirurgia? Você, sendo da área da estética, vai poder fazer tratamentos estéticos que vão preencher a área, trabalhando o rejuvenescimento natural, o turgimento dessa área, estimulando células, fibras colágenas e elásticas na área, e vai poder restabelecer o estiramento da região, puxando a pele através da utilização dessa técnica aqui. E você vai ter resultados parecidos com de cirurgia plástica, mas sem usar cortes, bisturi, agulhas ou até mesmo pontos na região. Então, eu consigo restabelecer o lóbulo, rejuvenescer, fazer melhora do preenchimento dele, diminuição do excesso de abertura ali, do sedimento, do buraco feito na orelha, através de uma técnica não invasiva. E isso é ouro na sua mão. E você vai ter aí tratamentos que vão auxiliar, como peelings na região. Tudo isso eu ensino para vocês aí na minha formação mais completa, porque na minha formação completa, além de você aprender sobre a técnica do jato de plasma e do eletrocautério, sobre aparelhos, sobre utilização, ainda tem coisas que você vai ser aí acessado no seu conhecimento, aumentando o seu conhecimento através de associações estéticas como peelings e indicações para sua cliente manter e rejuvenescer a pele aí através dos seus cuidados. Então, você tem aí uma atuação não cirúrgica. Você faz uma aplicação que tem aí uma recuperação rápida, que não depende de cortes e é mais aplicável aí porque ela é mais acessível para o seu cliente. Então, em vez dele pagar o valor de uma cirurgia plástica, que custa aí uma média de 6 mil reais, de corte cirúrgico com pontos, que vai ter um restabelecimento muito maior em um período, você pode utilizar a técnica com retração menos invasiva e ter essa recuperação aí muito menor. Em até 3 semanas a cliente já consegue colocar o brinco novamente e não tem aí o efeito de cortes nem pontos na pele. É tudo feito através da técnica do jato de plasma, que em 7 dias a pele se recupera. Então é muito vantajosa a técnica para você fazer aí e voltar a sua cliente para a rotina. Você aplica hoje, 3 dias depois a pele já está normalizada. Então a cliente aplica hoje, amanhã ela já pode trabalhar. Isso é muito legal. Ela não tem os efeitos de uma cirurgia plástica que gera pontos, né? Muito mais efeitos colaterais. Então você tem uma técnica não invasiva que traz resultados parecidos com resultados cirúrgicos, mas sem o incômodo da cirurgia. E isso vende muito. Saiba que tem muita procura. Aqui eu trago para vocês uma aplicação da minha aluna Yolanda Santos. A cliente estava incomodada com o excesso de abertura e ela queria furar o lóbulo novamente. Então, a minha aluna fechou o lóbulo da cliente, né? E depois a cliente foi lá e fez o furo novamente para a parte mais superior, evitando aí que o brinco ficasse pendurado, com a abertura lá embaixo e o excesso de flacidez. Então, repare que é possível fazer diversos procedimentos atuando aí com a técnica do jato de plasma, inclusive o fechamento de um furo para abrir novo furo é possível através dessa técnica. E você, sendo da área da estética, abre um leque muito maior para você se tornar uma especialista em coisas diferentes, transformadoras e que traz renovação aí para sua cliente. E o que eu utilizo no meu dia a dia para fazer a aplicação do pós-técnica de jato de plasma, inclusive aí na aplicação de lóbuloplastia não cirúrgica? Eu vou utilizar o que eu já uso no meu dia a dia. Para quem trabalha na estética, esse tipo de produto de sérum, né, como a Lakme, a Ravi, a Lur, são sérums estéreis que você pode utilizar, por exemplo, no microagulhamento. Então, se você já é da área da estética,
esse tipo de produto profissional já está no seu dia a dia e você vai fazer uso deles com a técnica. A única coisa que vai ser incluída para você é a técnica do jato de plasma, com um aparelho diferente, porque o que a gente utiliza no pós-técnica já está inserido no nosso dia a dia. Porque tudo que eu uso no meu dia a dia para fazer um microagulhamento, para fazer uma limpeza de pele, eu vou utilizar para fazer a técnica do jato de plasma. Normalmente são sérums profissionais à base de ativos que vão rejuvenescer a pele e, de preferência, sérums que podem ser utilizados numa aplicação de pele ferida, por exemplo. Então, a gente utiliza sérums que vão ser aí fluidos à base de rejuvenescedores, o que a gente já utiliza no nosso dia a dia, como é a aplicação do microagulhamento. Então, se você já faz um microagulhamento, por exemplo, você já vai ter acesso aí a essa aplicação do jato, porque tudo que usa no microagulhamento eu posso usar no jato de plasma no meu dia a dia. E a única coisa que é diferente aqui que eu ensino as minhas alunas para atuarem aí com lóbulo, fechamento de lóbulo, é o ácido retinóico, que pode ser utilizado aí para trazer uma melhora aí na retração desse lóbulo. E fora isso, a gente tem todos os produtos já utilizados aí no nosso dia a dia que podem ser acrescentados na lóbuloplastia não cirúrgica. Quais são os passos que eu vou utilizar para fazer a aplicação? A aplicação no lóbulo, ela geralmente é uma aplicação mais segura, mais tranquila e mais fácil de identificar. A cliente vai vir numa avaliação, você vai avaliar a pele dela, vai ver o que ela faz de cuidados com a pele dela, vai orientar ela, né, dos pós-cuidados que ela tem que ter em casa, mas normalmente a gente faz a higienização no local, né? Faz avaliação da saúde, né, geral dessa paciente, e se ela estiver dentro das características aptas a aplicar a técnica, a gente faz a aplicação da higienização no local, faz aqui o restabelecimento local, higienizando o local com sabonete ou clorexidina, né, no local, vai aplicar o anestésico, deixar ele agir, depois que o anestésico agiu, eu venho fazendo a ação da técnica e eu vou mostrar para vocês como que é feito isso, quais são os processos que a cliente vai passar durante a aplicação. Então, fica aí até o final para vocês observarem. E aí, depois que a cliente fez, aplica os ativos, vou orientar ela a ir para casa, vou orientar ela a fazer o retorno dela para eu avaliar aí essa lesão e depois de mais ou menos 40 dias a pele dela está totalmente regenerada. 3 a 4 dias depois, visualmente, você já tem uma pele regenerada. 40 dias totalmente regenerada e ela pode colocar o brinco dela normalmente. Depois de mais ou menos 10 dias, se ela quiser usar brinco, 10 a 15 dias ela consegue usar brincos leves, né? Desses tipos assim, simplinhos. Agora, se ela quiser colocar brincos pesados, aí é ideal que ela espere pelo menos 3 semanas para iniciar aí a colocação de brincos mais pesados, porque aí a sensibilidade da pele já se dissipou. E eu vou mostrar para vocês aqui mais sobre o que a cliente usa no pós-imediato. Então, os cuidados que ela vai ter em casa depois de uma aplicação é evitar mexer nas crostinhas, que eu vou mostrar para vocês como fica, evitar arrancar as crostinhas de uma forma brusca, hidratar o local de forma segura com produtos fluidos, fazer aí a aplicação de uma pomadinha a partir do 4º dia para tirar o vermelhidão da orelha e vai fazer o uso de filtro solar. Esses são os cuidados básicos que a cliente faz uso, né, no pós-técnica de jato de plasma. Então, repare que é muito mais simples cuidar do pós-técnica de jato de plasma utilizando técnicas não invasivas. É muito mais simples utilizar uma técnica não invasiva do que a cliente fazer uma cirurgia plástica, por exemplo. Ela vai pagar muito mais caro, média aí R$6.000 pela aplicação e vai ter aí um cuidado muito maior. Quando a técnica de jato de plasma, a média de aplicação de lóbulo fica de R$500 a R$600, é uma técnica rentável que as clientes pagam felizes porque traz um resultado absurdo. E eu vou mostrar para vocês um pouco mais desses resultados. Então, os cuidados em casa são basicamente hidratação, proteção da área, né? E evitar sol de piscina, praia por 20 dias. Esses são os cuidados básicos que a cliente deve ter em casa. Cuidados simples que ela acrescenta no dia a dia dela sem ter dor de cabeça. Aqui eu trago para vocês uma sugestão, tá? De indicação de uso que a gente usa para todo o procedimento da estética, inclusive esse de lóbulo. A gente vai ter um sabonetezinho facial, por exemplo, para higienizar o local com mais delicadeza,
né, mais adequado. Tem aí o uso de ácido hialurônico, vitamina C, que são produtos que vão ajudar a rejuvenescer o lóbulo. O uso de filtro solar também é importante. Então, aqui é um kit básico que você encontra em qualquer drogaria que a sua cliente pode fazer uso. Então, é higienização, hidratação local e proteção solar. Então, são os cuidados que ela vai ter simples de fazer, que normalmente a gente já utiliza esses cuidados, a cliente vai manter para manter aí os resultados livres de intercorrências. E quais são as pomadinhas que eu posso indicar para minha cliente a partir do quarto dia? Começou a cair as crostas, vocês vão observar que fica vermelha a área e eu vou mostrar para vocês esse vermelhidão. Para tirar esse vermelhidão, eu vou utilizar pomadas restauradoras. A princípio, a mesma é uma pomada que tem pomada multireparadora que você pode indicar para sua cliente. Nós temos a Cicaplast, nós temos aí com pantenol da Nidis, por exemplo, que é uma imitação da Cicaplast, são pomadinhas que a gente utiliza para tirar o vermelhidão da pele. Uma média de 10 dias utilizando essa pomadinha, a partir do quarto dia é o suficiente. Então, você acrescenta essa pomada reparadora, regeneradora, a partir do quarto dia e tira ela depois que a pele já não tiver vermelhinha mais. E vai ter excelente resultado na regeneração cutânea ali da área lesionada. E essa técnica, gente, ela tem muito resultado. Ela não tem só resultados na área de lóbulo, ela tem resultados diversos. E eu vou trazer aqui alguns resultados para vocês observarem, porque são muitos bons resultados. Que aí eu quero mostrar para vocês que dá para você atuar não só no lóbulo, mas dá para você trabalhar em diversas áreas da estética, porque eu vou apresentar aqui para vocês o meu curso, que é o mais completo da atualidade aí de jato de plasma, onde você vai aprender tudo sobre a técnica e eu mostro nesse curso mais completo, não só o lóbulo, mas eu mostro várias opções de tratamentos que você pode fazer. Então aqui eu tô mostrando para vocês uma opção diferente, que a maioria das pessoas não conhecem, mas eu quero mostrar para vocês que no meu curso mais completo tem diversas atuações na estética utilizando jato de plasma e eletrocautério. Então já vou trazer alguns resultados diferentes aqui para vocês, das áreas que você pode aprender também nesse curso mais completo, que eu vou oferecer, inclusive, uma promoção aqui para vocês no final. Então, nós temos vários resultados nessa área, com essa mesma técnica de restabelecimento aqui, de retração de pele. Então, tem uma melhora aqui, retração na área de pálpebra, melhora aqui na linha do naso geniano, alturas de sobrancelhas eu consigo harmonizar. Repare que o rejuvenescimento, esse é sempre o antes e o depois, para vocês observarem a melhora. São incríveis resultados que vocês podem ter na melhora de profundidade de rugas, deixando essas rugas menos profundas, deixando a pele como se tivesse feito preenchimento com ácido hialurônico, mas de forma natural. Então, você consegue trabalhar flacidez e rejuvenescimento da pele, harmonizar a face, mas sem utilizar preenchedores, agulhas, nem cirurgias. Reparem que ela faz pequenos pontinhos, como ela faz na orelha, eu vou mostrar para vocês, e você tem excelentes resultados a partir disso. Repare aqui um antes, ó, como fica no pós machucadinho, e 3 a 4 dias depois a gente tem esse restabelecimento de face, melhora na textura, no preenchimento, no rejuvenescimento de pele. Repare aqui, ó, que a técnica ela faz pequenos pontinhos e esses pequenos pontinhos eles se recuperam em até 4 dias. Então a técnica ela é considerada não invasiva por isso, porque ela vai fazer lesões superficiais e a pele vai se restabelecer rapidamente. Olha o nível de rejuvenescimento dessa pele, olha o antes, olha o depois. Então foi feita com a mesma técnica que eu vou ensinar vocês a fazerem um lóbulo, você tem melhora em qualquer área da face e do corpo. Então, nós temos aí, ó, a melhora na flacidez. Repare o tanto que subiu essa área de flacidez da pele. Melhora de linhas e rugas. Melhora desse cansaço abaixo dos olhos, aqui inferior de olhos. Nós temos aí a função de fazer cauterização de milhos, cauterização de pequenas verruguinhas em várias áreas da face ou corpo. Tem efeito de botox sem utilizar botox. Olha o estiramento que eu tenho nessa pele, utilizando a mesma técnica que você usa no lóbulo, você usa aqui na face também. Efeitos em linhas, né? Estirando linhas e rugas, melhorando aí o rejuvenescimento e o estiramento da pele. Olha aqui ao redor dos olhos, como você melhora o nível de flacidez e linhas e rugas de pés de galinha. Jols, aqui essa flacidez, esse derretimento da face, é possível fazer com a atuação. Melhora da harmonização de sobrancelhas, tamanho das sobrancelhas e também melhora na profundidade de linhas e rugas, prevenindo o envelhecimento precoce.
Chantelasma, essas gordurinhas aqui ao redor, nos olhos, né? Acima na pálpebra, você consegue atuar também utilizando a técnica de jato de plasma. Chantelasma, que é aquela gordurinha dos olhos. Rejuvenescimento da linha aqui, ó, nasogeniana, do bigode chinês, desse derretimento da face. Repare que a gente tem o antes aqui e o depois, com excelentes resultados. Melhora aqui, ó, linhas e rugas, melhora do rejuvenescimento e aparência da pele. Tudo isso utilizando o mesmo equipamento que eu vou ensinar no lóbulo. Então, são muitas as possibilidades. Olha a melhora dessa pele, olha o antes, olha o depois. Então, são várias oportunidades de utilização. Aqui eu trago para vocês melhora na região inferior dos olhos, tanto que eu apliquei num lado do olho dela. Eu apliquei a técnica usando equipamento importado e no outro lado o equipamento nacional. E reparem que o resultado foi absurdo nos dois lados, tanto com o equipamento nacional quanto com o importado. E você vai ter esse mesmo resultado, independente do equipamento que você escolha atuar. Tudo isso eu ensino no meu curso com profundidade. Olha a melhora de JOLs, estiramento dessa pele, olha como melhorou esse rosto aqui dessa cliente. É muito bom o resultado, gente. Ele tira esse efeito de cansaço, melhora o esticamento da pele. Na primeira aplicação, você já consegue uma melhora absurda nas linhas e rugas. Então, vale a pena você conhecer essa técnica, porque ela tem inúmeros benefícios. Eu consigo fazer lifting ao redor dos lábios, consigo melhorar sorriso triste, consigo harmonizar o nariz através dessa mesma técnica, consigo trabalhar estrias, caimento e flacidez na região do umbigo, do corpo. Aqui, ó, para vocês verem que eu sou muito adepta da técnica e eu amo a técnica, é uma imagem minha de uma aplicação antes e depois. Então, eu consigo manter minha juventude através da utilização da técnica. E agora, eu quero mostrar para vocês a prática. Então, eu vou colocar aqui a prática para vocês, tá? Só um minutinho aqui que eu já coloco para vocês. E eu quero que vocês saibam que eu vou mostrar para vocês que dá para fazer tratamentos diversos e ter excelentes resultados através da técnica que eu ensino às minhas alunas. E eu quero que você aprenda também. Então, fica aí até o final, porque eu vou apresentar para vocês todas as possibilidades de utilização e eu quero mostrar o meu curso completo para vocês depois dessa prática também e vou mostrar resultados. Agora, eu vou mostrar para vocês uma prática que eu fiz. E essa cliente, ela tem um caso em que ela tava com uma abertura muito aqui embaixo, que furaram muito embaixo, conforme foi passando o tempo, foi cedendo essa abertura. E o que ela queria? Ela queria fechar aqui o lóbulo, deixar ele fechadinho, para ela abrir um novo furo mais acima, né? Que ele ficaria mais firme. Então, vou mostrar esse caso para vocês. Vou mostrar a possibilidade de atuar também aqui nessa área lateral, também no rejuvenescimento, e aí você vai trabalhar também a parte de flacidez, retraindo esse lóbulo. Então, tem várias maneiras de você atuar na região só de lóbulo, fora todas as possibilidades que você tem de atuar com a técnica em outras áreas que eu também já mostrei para vocês. Então, fica aí até o final, vou mostrar resultado para vocês, vou mostrar que é possível que você atue com a técnica em diversas áreas da estética e também vou mostrar para vocês uma super promoção para você comprar o meu curso mais completo e ter acesso a um conhecimento mais profundo. Então, bora lá que eu vou mostrar aqui para vocês. Vou colocar aqui na tela e eu vou colocar aqui para vocês, peraí. E vou mostrando passo a passo. Aqui vocês observam que eu tô mostrando, né, filmando qual é a queixa dela, porque a gente sempre faz essa avaliação, filma, para ter aí acesso ao resultado. Repare que tem um lado do lóbulo dela que tá bem maior, bem mais alargado. Nesses dois casos aí das duas orelhas, eu fechei o lóbulo. A ação do equipamento, ela gera esse faiscamento. Reparem que o faiscamento gerado pela pontinha do equipamento, ela gera uma lesãozinha pontual. Essa lesãozinha pontual, ela faz com que o lóbulo feche. Então, você vai fazer a aplicação fechando o lóbulo. Depois que faz essa crostinha de machucado, nós temos aí uma regeneração da pele, e após a regeneração da pele, nós temos aí o lóbulo restabelecido. Vocês vão observar que depois que a pele cicatriza, a pele vai aparecer bem mais entumecida, ou seja, mais firme, ela vai aparecer aí mais turgida, então mais firme, aquela área de flacidez da região da pele diminui, e nós temos aí a ação
do equipamento fazendo uma regeneração cutânea profunda. Então, ele vai estimular colágeno, vai estimular elastina, vai favorecer esse fechamento da região em excesso, que tem a abertura ali que a cliente reclama, onde o brinco fica frouxo, né? E dá aquela pitose na hora dela colocar o brinco. E quando você faz a técnica, depois que você faz a técnica, esse resultado aparece, gente. A partir aí do quarto dia, você já tem aí uma área restabelecida. Repare que ela fez o fechamento do buraco ali da orelha, do furo. Esse fechamento teve muito sucesso. Fiz aí a aplicação da higienização. 10 dias depois ela retornou para eu avaliar a região. E aí já foi possível ter o resultado de fechamento desse furo. Então esse furo, ele fecha e aí a cliente consegue fazer aí um novo furo na região mais superior, evitando aquele brinco ficar pendurado, né, ficar pesando mais abaixo. A técnica, ela tem extremo sucesso nos resultados. É possível você observar, você vê que estava bem aberto, que a hora que você faz ali a aplicação e depois que a cliente vem, vocês vão observar que você não vê a mesma abertura. Por quê? Porque é fechado essa aplicação faz o fechamento da área e esse fechamento da área vai renovar totalmente o lóbulo. Vocês vão observar aí que eu fiz a limpeza do local depois que ela retornou para reavaliar, apliquei os ativos que são aí rejuvenescedores à base de vitamina C e ácido hialurônico, e repare que o lóbulo está totalmente fechado, a gente não tem mais aquela aparência do furo aberto, alargado. Então, é esse o resultado real da técnica. Você vai fazer aí um resultado em que a cliente vai ficar satisfeita, você pode rejuvenescer o lóbulo, você pode fazer o fechamento desse lóbulo também, fechando aí o furo da orelha feito errado, para que a cliente consiga fazer aí o buraco novamente, o furo novamente, mais para a área superior. Repare que eu mexo bastante no lóbulo, fazendo a hidratação desse lóbulo no retorno da cliente, e mesmo assim você não vê a abertura mais. Foi totalmente fechado essa área de lóbulo, favorecendo com que a cliente possa fazer um furo mais acima. E aí você pode trabalhar a estética também, depois que você faz o fechamento, a gente pode trabalhar a estética fazendo uma nova aplicação com 40 dias para fazer aí, deixar essa área mais lisinha. Então, foi exatamente o que ocorreu ali. Então, é possível fazer a técnica de fechamento de furo, de rejuvenescimento da área. A pele fica totalmente fechada ali, né? Tem, inclusive, a opção de você trabalhar aí de forma a rejuvenescer todo o lóbulo, não só a área de furo da orelha. Repare que aqui já tive aí um efeito de fechamento. A cliente ficou extremamente satisfeita com esse fechamento e depois ela foi lá, depois de 40 dias, furou novamente uma parte mais superior e ela ficou satisfeitíssima com o resultado. Então, repare que é uma aplicação real, que você consegue ter aí resultados como este de fechamento de furo. Tenho muitas clientes insatisfeitas com furo de orelha, que tem aí esse estiramento, quando coloca brinco, aparece esse estiramento. Então, é uma região que incomoda bastante as pessoas. E imagine que você pode ter a solução para esse problema. As clientes ficam extremamente felizes com a aplicação da técnica, porque ela traz resultados reais, que ela não vai precisar ser afastada das atividades dela. Essa cliente, por exemplo, ela trabalha em imobiliária e ela tem aí atendimentos constantes, né, de clientes. Para não ficar com a área aparecendo machucada, a gente colocou um curativo para disfarçar aí o dia a dia dela de trabalho. E ela manteve aí esse curativo sequinho. Depois de 10 dias ela retornou e o resultado foi absurdo no fechamento. Tanto na parte da frente quanto na parte de trás, a gente teve um fechamento desse furo. Então, você pode fechar o furo totalmente, você pode fazer aí o tratamento de fechamento interno de dentro da área do lóbulo através da aplicação. E aí, quando você faz a aplicação dentro do lóbulo, aqui dentro do furo e fora do furo, você tem rejuvenescimento e essa área vai ter um turgimento. Esse turgimento vai fabricar fibras colágenas e elástica, vai deixar a pele mais firme, e quando a cliente colocar o brinco, no caso de não de fechamento de furo, mas de restauração, né, desse excesso de alargamento, a cliente vai
colocar o furo ali e o furo vai ficar mais firme. Então, ela pode fechar a área de furo ou pode restabelecer para que o furo ali seja ali mais apertado, fazendo com que dê mais sustentação para o brinco que ela vai colocar depois. Depois de mais ou menos 40 dias, esse vermelhidão da pele desaparece através dos cuidados de hidratação, com a pomadinha que ela utiliza, e aí você vai ter aí resultados desde a primeira aplicação. Então, saiba que é possível ter resultados desde a primeira aplicação. Quando a cliente retorna para você, mais ou menos 10 dias depois, você vai observar a melhora no lóbulo. Então, a melhora já aparece entre 4 a 10 dias. Então, a cliente tende a ficar muito satisfeita com a aplicação da técnica, porque a técnica favorece com que esse lóbulo seja rejuvenescido, né? E ela vai ter aí a aplicação com ação satisfatória. Imagine você ter essa ação aí sem utilizar agulhas, sem utilizar nada que vá prejudicar a cliente. Ela pode trabalhar no dia seguinte sem problema algum. Nesse caso, a cliente utilizou um curativozinho para fechar aí, né, aquele machucado que fica no pós-técnica. Esse machucado é rápido. A crosta que dá ali na área, ela vai ficar mais ou menos aí 7 dias no máximo, ela já cai e depois de 7 dias você tem o lóbulo restaurado. Então, a técnica ela é segura, você tem aí a ação muito benéfica da técnica e eu quero mostrar para vocês os resultados dessa técnica. Espera aí que eu vou mostrar agora para vocês os resultados da técnica. E é muito legal, gente, é bem bacana. Ó, então, passada a prática, eu quero mostrar para vocês que é possível você ter resultados sensacionais utilizando a técnica. Então, é possível você ter resultado, né, com essa técnica, fazer aí um sucesso absurdo com a técnica. E eu quero falar para vocês que eu tenho esse módulo de lobuloplastia dentro do meu curso mais completo, Academia do Jato de Plasma. Então, é possível você ter aí um curso mega completo, onde você vai aprender essa técnica de restauração, né, e fechamento do excesso de abertura do lóbulo e várias técnicas que o jato de plasma possibilita para vocês. O acesso do curso ele é feito por dentro de uma plataforma. Essa plataforma é chamada de Hotmart. E você pode acessar nos seus tempos livres. Nós temos aulas em módulo, em passo a passo, onde você consegue acessar da onde você estiver. E você pode fazer aí o curso completo comigo. Eu quero mostrar para vocês que a gente tem aí a opção de você trabalhar com o curso e ter excelentes resultados. Eu ofereço para vocês mais de R$ 5.000 em bônus se você entrar para a minha turma que eu tô oferecendo nesse valor promocional. Então, além da técnica do jato de plasma, você vai ter acesso a mais de R$ 5.000 em bônus, você vai ter acesso ao método de treino seguro nesses bônus, preparo de pele e limpeza de pele, como preparar bem uma pele, conhecendo ativos dermocosméticos, como precificar e vender os seus procedimentos, como você pode prevenir intercorrências, cosmetologia avançada, vai ter acesso aí a um aprendizado onde você tem acesso a listas de dermocosméticos ativos mais utilizados na estética, vai ter acesso também nesses bônus ao plasma de ozônio, que é uma técnica exclusiva, que inclusive pode ser utilizada no lóbulo, limpeza de pele sem dor, microagulhamento, associação de peelings. Então, são muitas as possibilidades de utilização fazendo a atuação da técnica. E eu quero mostrar para vocês que é possível você atuar e ter muito resultado utilizando a técnica. Então, vai ser aí um divisor de águas para vocês e eu tô com valor promocional para você atuar com o jato de plasma e ter acesso a diversas possibilidades que o jato de plasma te entrega. Então, você vai pagar nesse curso, num valor promocional, R$ 397, com mais de R$ 5.000 em bônus. Se você entrar para as 50 primeiras inscritas dessa turma nova que eu tô abrindo, você pode pagar ainda 12 vezes de R$ 41. Imagina que é um curso tão completo que eu facilmente venderia ele por R$ 6.300. Porém, como é online e eu quero que todo mundo tenha acesso a essa metodologia incrível que eu ensino às minhas alunas, que as minhas alunas estão se destacando aí profissionalmente, você vai pagar apenas R$ 397 por esse super curso, onde você vai aprender diversas áreas atuando com essa mesma técnica e tendo sucesso absoluto, inclusive aí em lobuloplastia não cirúrgica
e vai aprender tudo que você precisa saber. Técnicas de peelings, como utilizar para avaliação de pele, limpeza de pele, como associar técnicas diversas, além do mundo do jato de plasma. E tudo isso por um valor promocional que você vai ter acesso. Imagina que se você comprar o curso por R$ 397, com apenas uma aplicação de lóbulo, você já paga o seu curso e já sobra lucro para você. A média de aplicação no lóbulo está entre R$ 500 e R$ 600. Então, imagina que você fazendo uma aplicação, você já tem acesso a esse super bônus que vai favorecer demais a sua vida aí. Então, favorece demais os seus procedimentos estéticos e vai ter acesso aí a vários módulos onde você vai aprender aí a técnica de A a Z. E você pode pagar apenas parcelado R$ 41. Você vai ter acesso a essa técnica incrível, vai ter aí resultados em lóbulo, plastia não cirúrgica, e você vai ter acesso a resultados sensacionais que vão favorecer com que você, profissional, tenha acesso a diversos tratamentos estéticos na estética e vai aprender demais como ter resultados em poucas sessões, resultados como este daqui que eu tô apresentando para vocês. Então, é muito vantajosa a técnica, você pode ter resultados reais em lóbuloplastia não cirúrgica e eu aconselho você, profissional da área, a atuar com essa técnica sensacional. Por apenas 12 vezes de R$ 41, você tem acesso ao conhecimento inovador, você tem uma metodologia completa, estratégica, tem mais de R$ 5.000 em bônus, que você vai aprender muito mais do que sobre o tratamento em si. Vai sair uma profissional diferenciada, especializada e vai ter acesso a uma metodologia descomplicada. Se você quer fazer parte desse mundo incrível da atuação do jato de plasma, quer transformar a sua vida profissional, já clica no link, tá? Tem acesso aqui ao link que a equipe manda para vocês durante a apresentação. Se você não tiver acesso ao link, copia aqui o link que fica na descrição do vídeo e faz aí a sua inscrição, porque o valor é promocional. Então, você vai ter acesso a essa super oferta e vai ter acesso a um conhecimento que vai fazer aí um divisor de águas na sua vida. Inclusive, você pode se tornar uma especialista na aplicação da técnica em lóbulo. Eu tenho muitas alunas de furo humanizado, de body piercings, que estão revolucionando a vida delas através da técnica do jato de plasma, sendo verdadeiras especialistas nessa atuação. E se você quer aprender muito mais do que lóbulo, saiba que essa é a sua oportunidade. Já faz a sua inscrição e eu te espero lá no meu curso Academia do Jato de Plasma e eu vou ter um imenso prazer em tirar todas as suas dúvidas no nosso grupo de suporte exclusivo para quem é da nossa área. Então faz lá o seu curso, tem acesso a um conhecimento inovador e eu te espero lá. Grande beijo, ó, se inscreve, bora! Vem conhecer essa técnica incrível, metodologia descomplicada, vem ser uma profissional de sucesso. Tô te esperando.